Senhor. Nesse momento, Pai, repreendemos e rejeitamos toda ação do inimigo para roubar essa palavra, que as nossas mentes sejam agora levadas cativas à obediência de Cristo, que possamos sair daqui, Senhor, completamente transformados e decididos, Pai, a conquistar aquilo que o Senhor nos entregou. Muito obrigado, é isso que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Amados, no início do ano, nós recebemos da parte do nosso fundador da igreja Diante do Trono, o pastor Gustavo Bessa, uma palavra, inclusive internamente, muito extensa, com muito detalhe, com muita riqueza de informações, aquilo da parte do Senhor para o ministério, né, para todas as igrejas nossas espalhadas aí no mundo. E nós temos essa palavra de conquista. A palavra conquista, que foi decretada para todo o ministério, é uma conquista no que diz respeito a tocar todas as esferas da sociedade com o Evangelho, tá? Tocar e alcançar pessoas onde elas estiverem, em todos os lugares da terra. E isso, logicamente, tem um processo, há um ciclo, há algo que precisa ser feito para essa conquista acontecer. É lógico que, baseado nessa palavra que eu digo, o que eu for falar aqui a certo ponto, se você aplicar em qualquer área da sua vida pessoal, você vai conquistar o que quiser também. Então é uma chave tremenda, assim, que é básica, mas pouca gente faz, tá? E a gente vai saber os motivos, né? Amém? Então, que o seu coração esteja atento para receber essa palavra. Amados, quando Jesus ele veio, não é? Ele também tinha um objetivo de conquista aqui na terra, quando ele chegou. Qual era a conquista dele? Era resgatar a comunhão entre Deus e o homem que foi quebrada no Éden. Certo? Essa era a principal função e missão que Jesus pisou aqui na terra para fazer. A conquista dele, a vitória dele, o alcance que ele queria ter era remir a humanidade perdida e fazer com que um pai e um filho que estavam separados se unissem novamente. O pai Deus e o filho nós. E apenas através de um sacrifício e a entrega da sua própria vida que seria possível essa amizade, essa comunhão ser reativa novamente. Reativada. E nós sabemos muito bem disso. Mas quando Jesus cumpre a sua parte, que era morrer, ele agora transfere agora para os 12 discípulos e todos os outros agregados a missão, de fato, de expandir, porque ele veio especificamente na região ali de Jerusalém e se dedicou ali ao povo de Israel, para cumprir toda a promessa que já tinha sido feita. Entretanto, não era apenas aquilo foi a primeira etapa da conquista, foi o feito da redenção, A conquista das pessoas, o tocar os confins da terra, não foi ele que fez pessoalmente, ele passou para os discípulos. Amém? Faz sentido para você isso, não é? Então ele transferiu, ele estendeu a missão dele para os discípulos. Pronto, aí tudo bem. Então veja, eu quero trazer traços aqui bíblicos e também históricos, e tudo que já aconteceu na história da igreja, que antecedeu grandes avivamentos, grandes moveres em que houve uma conquista muito grande de vidas para Cristo. Existe uma base, existe algo transversal a todos os tempos que, se aplicado, funciona, é bíblico. E Deus deixou isso muito claro em Atos, tá certo?
Então, o que nós podemos ver na palavra é que, antes de passar para o segundo slide, eu vou dar essa base para vocês. Veja, primeiro, vamos aqui abrir aqui Atos capítulo 1, versículo 4. Tá? O que é que Jesus fez? Preste atenção na estratégia, tá? Eu quero deixar uma linguagem bem simples para todo mundo perceber o que é que Deus quer de nós. Porque a partir dessa palavra, é uma palavra assim, é igual um alicerce que você vai construir um prédio. Se você entende bem, se você entender bem essa palavra e aplicar, você está construindo um alicerce profundo para essas conquistas acontecerem também na sua vida. Posso ouvir um amém? Então vamos lá. Tá pronto? Não? Os controladores fugiram. Massa, então. Vamos lá, eu quero ler junto aqui com vocês. Não, querido, volta. A Bíblia, Atos capítulo 1. Então eu vou ler, tá? Tá demorado mais. Assim diz a palavra: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam, escute. Quem foi que falou isso? Jesus, tá? Jesus morreu, 3 dias depois ressuscita, tá? Ele passa 40 dias com os discípulos, dando as instruções que ele precisava, tá? E dentro dessas instruções, ele vai e diz a estratégia da conquista. Ele lança, ele entrega para os discípulos o que é que eles deveriam fazer para fazer Jesus conhecido em todas as nações da terra. E ele diz assim, ó, primeiro passo, tá? Ele fala, versículo 4, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Amém? Ok. Estava todo mundo ali em Jerusalém. Estava todo mundo em Jerusalém com Jesus. Jesus tinha já ressuscitado. Essa palavra ele fez já com o corpo glorificado, ressuscitado, e ainda não tinha sido assunto aos céus. Então ele diz, primeira estratégia, é como ele diz, não vão para a guerra sem armas. Pronto. O que vocês vão enfrentar agora vai ser uma guerra, meus queridos. Vocês, uma nova, para o mundo, seria uma nova religião que nunca ninguém tinha ouvido, dentro de um império romano, em que 100% das religiões, quase 99% da religião era pagã, adorava vários deuses, não conhecia Deus. O império todo. Então, você entrar e penetrar num mundo desse, com várias e várias já religiões pagãs que adoravam, que não conheciam o verdadeiro Deus, complicado. Você não podia ir só na palavra. E para entrar naquele mundo, naquele ambiente, essa nova mensagem tinha que estar acompanhada de poder, sinais e maravilhas, para mostrar quem era o verdadeiro Deus. Amém? Para isso acontecer, ou seja, vocês vão enfrentar, vão ser perseguidos, não vão só ser perseguidos pelo Império Romano ou por outras pessoas, mas vocês vão ser perseguidos principalmente pelo próprio povo, pelo próprio judaísmo. Então, vocês, e Jesus disse, eu vou mandar vocês, tipo assim, ovelhas no meio de lobos. Lembram disso? Então, para você entrar num ambiente desse, eu vou te equipar. Eu vou te dar as armas necessárias para vocês vencerem. Vocês não vão à toa. Vocês, para entrarem ali, vocês têm que ir, sim, muito bem preparados para vocês não morrerem e falharem na missão. É igual um exército que vai querer conquistar uma terra inimiga,
eles, os generais, eles preparam muito bem as estratégias, eles conseguem o financiamento do governo, conseguem o dinheiro, compra tanques, aviões, caças, toda a marinha, o exército, a aeronáutica, tudo é preparado, tudo planeado para entrar no território inimigo e conquistar aquela terra. Trazendo essa analogia e aplicando ela na vida espiritual, é exatamente a mesma coisa. Jesus chama os camaradas, vamos lá, vocês vão entrar, mas vão entrar equipados. Qual o primeiro equipamento? Ser revestido pelo Espírito Santo. Até então, o Espírito Santo não estava sobre a terra. No Velho Testamento, o Espírito Santo, ele vinha em homens de Deus, profetas, reis, especificamente para casos muito pontuais, com diferenças de, às vezes, séculos. Mesmo Jesus ali, o Espírito Santo estava em Jesus, mas não nos discípulos. Percebem isso? E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa que capacita, que quando trabalha em alguém, o Espírito Santo traz todo o poder de Deus para aquela pessoa, para ela realizar coisas que ela jamais realizaria em condições normais. Estão a perceber? Amém? O Espírito Santo traz o poder de Deus manifestado. Então Jesus diz: não saiam de Jerusalém enquanto vocês não receberem as armas para lutar. Ou seja, não saiam de Jerusalém enquanto vocês não forem revestidos de poder. Enquanto vocês não receberem o Espírito Santo. Pronto, essa é a primeira base. Depois, Atos, capítulo 2, versículo 1. Que foi que aconteceu no capítulo seguinte? Aqui ele prometeu. Chegando o dia de Pentecoste, estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Versículo 4, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amém? Primeiro versículo, Atos 1,4, foi a promessa. Não saiam enquanto não forem revestidos de poder do Espírito Santo. Esse versículo aqui fala o quê? O cumprimento da promessa. Eles estavam reunidos, mas não estavam reunidos tipo para assistir futebol, nem para comentar sobre os cavalos dos soldados romanos, se era grande, se era pequeno, quando é que eles iam se libertar da opressão, ou eles estavam batendo um papo à toa. Eles estavam reunidos, orando, jejuando, buscando a Deus. Eles estavam em oração, eles estavam num clamor a Deus, se arrependendo dos seus pecados. E nesse ambiente de adoração, de mover de Deus, não havia nenhum pastor, não havia ninguém. Jesus já não estava na terra ali, já tinha sido assunto ao céu. Não foi ninguém que impôs a mão a ninguém. Foi a sede de um povo desejoso pela presença e pela glória de Deus. E esse clamor subiu ao coração de Deus, e ele deu o maior presente de todos, o próprio Espírito Santo. E eles foram todos cheios do Espírito Santo. Amém? O que é que representa ser cheio do Espírito Santo? Representa que aquela pessoa era um pecador miserável, como qualquer um de nós, teve um encontro com Jesus, se arrependeu dos seus pecados, abandonou sua vida errada e se entregou nas mãos de Jesus. E agora, lavado e perdoado por Jesus, Jesus olha para aquela pessoa e diz: eu vou usar ela, mas para usar ela eu preciso jogar poder nela.
E foi isso que aconteceu com cada discípulo que estava ali. Posso ouvir um amém? Aleluia. Eu esqueci de perguntar, tem alguém que nos visita a primeira vez hoje? Levanta a mão. Tem muita luz aqui. Amém, amém. Glória a Deus. Ah, Diógenes ali, ó. Muito bem, trouxe o homem. Parabéns aí. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, entenderam o que era que Jesus estava fazendo ali? Preparando os discípulos para a conquista. Primeiro, não saiam de Jerusalém até receber o Espírito Santo. Segundo, a promessa aconteceu. Eles receberam o Espírito Santo, foram cheios. E qual foi o resultado? Atos, capítulo 2, está no mesmo aí, já vamos ver o resultado desse poder em ação. Lá embaixo, no 42, ele já fala, quando aconteceu isso, os discípulos começaram a quê? A entrar em ação. Tá? Ficaram quietinhos, fazendo sua parte, lendo a Bíblia, orando, jejuando, congregando, indo para a igreja, buscando a Deus. Chegou a promessa, o Espírito Santo. Bum! Veio o poder. Chegaram as armas. Agora, terceiro passo, vão. Já estão equipados, agora entra nas aldeias, entra no meio do povo e comecem a manifestar a glória de Deus através de sinais, prodígios, de maravilhas, do amor. Amem, abracem, amem o povo, distribua, compartilhem a boa nova, falem que eu vim, que eu sou o Messias, que eu amo eles. E foi isso que aconteceu. Receberam as armas e foram nas aldeias, começaram a pregar, começaram a curar pessoas, começaram a falar de Jesus, o poder de Deus começou a operação. Imagina, gente, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela só precisa abrir a boca, que todo mundo chora, que todo mundo é tocado, que a palavra da boca de uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela rasga qualquer coração duro. Amém? E imagina aqueles homens cheios de poder, penetrando na sociedade, falando com ousadia, mostrando curas e milagres. Cegos enxergando, mesma coisa que Jesus fazia. Aliás, maiores coisas que Jesus até fez. E qual foi o resultado? 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, o partir do pão e às orações. Olha, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E olha, todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo o quê? A simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente aos que iam sendo salvos. Está aí o resultado, um dos resultados. Amém? Gente, eu li uma palavra dessa e não deu um amém, um glória a Deus, sério mesmo. Essa cadeira está confortável demais, é o problema, eu falo. Vou tirar tudo, vou colocar aquelas de pau bem duras. Amados, pega o que Deus está falando para alegrar seu coração, amém? Glória a Deus. Pronto. Está a receita feita. Para conquistar, está aqui, eu expliquei em 15 minutos. A base toda de uma conquista, ou seja, a estratégia que Jesus tem para alcançar as pessoas que não o conhecem. Tá? Mas vamos aprofundar. Bota o segundo slide. Não, já fugiu de novo o controlador. Márcio, não pode sair, que vai ser dinâmico hoje.
Então preste atenção. A primeira. Então vamos aprofundar aqui, tá? Vamos olhar agora para a sua vida. A gente falou lá dos discípulos e tal. O papo agora é reto. É direto com você e comigo. Tá? Muito bem. Então, analisando que a estratégia de conquista que Jesus passou para os discípulos, e eles aplicaram muito bem, como é que a gente pode aplicar em nós? Tá? Coloca o slide, o segundo. O slide, tira a Bíblia. Glória a Jesus. Pronto, quando tiver o segundo slide, vocês me avisam. Então vamos avaliar. Qual foi a primeira atitude dos discípulos que eu falei? Qual foi a primeira atitude quando Jesus disse que eles não saíssem de Jerusalém? Eu falei, não vão pregar agora, não vão com empolgação. Fiquem e aguardem o Espírito Santo. Não foi assim? E o que foi o detalhe que eu falei? Qual foi a atitude que eles tiveram para aguardar o Espírito Santo? Ficaram à toa? Não. É o que eu falo de um avivamento pessoal. Tem que haver um avivamento pessoal para isso acontecer. Entenda, o avivamento de uma igreja depende do avivamento pessoal de cada indivíduo. Tá? Não adianta aqui, Fernando, Bruno, aqui Saidi, foi um grupinho aqui comprometido, orando, mobilizando, se 90% da igreja não faz a sua parte. O que é um avivamento? O avivamento, avivar, é exatamente tirar algo que está morno para ficar vivo, para ficar forte. Em termos assim práticos, é um mover de arrependimento, em que a igreja se arrepende, sai do estado de frieza espiritual, começa a buscar a Deus com intensidade, a nível pessoal cada um, e o que vai acontecendo é que o Espírito Santo cada vez mais vai tendo liberdade de mover, e aquilo vai trazendo algo, um mover generalizado, e começa a aparecer grandes sinais de manifestação da glória de Deus. Amém? Então, um ambiente de avivamento é um ambiente de arrependimento, de busca a Deus incessante. É algo que as pessoas pagam preço. É uma sede de Deus desesperada que entra no coração do povo, ao ponto desse povo só pensar nele, na presença dele, e nas coisas dele, e aí, meu irmão, o resultado não tem como, vem poder, amém? Vem presença, e começa a coisas sobrenaturais a acontecer. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Não conseguiu, Mário? Pronto. Então, primeiro, então, o avivamento pessoal. Vamos lá, primeiro. Esse avivamento pessoal é algo que você tem que fazer uma análise. Hoje é ceia, e é bom que essa palavra está muito alinhada num dia de ceia. Veja, Deus lhe chamou para conquistar, tá? É a palavra para a igreja e a palavra a nível individual. O Espírito Santo hoje fala com você. O que é que Ele quer que você conquiste esse ano? Eu não estou falando em conquistas pessoais, tá? Eu quero fechar um grande negócio, eu quero prosperar, eu quero conseguir um emprego melhor, eu quero emagrecer, eu quero, enfim, eu quero viajar. Suas metas, eu não estou falando aqui de conquistas pessoais, eu estou falando uma conquista que, infelizmente, são poucos que correm atrás dela, e é um mandamento geral, para todo mundo, que é você fazer algo na obra de Deus. Amém? Conquistar vidas para Jesus não é necessariamente você vai ser um evangelista que fala bem de Jesus para uma pessoa e levar ela para a igreja. Não é só isso. Essa conquista é você reconhecer que a sua parte, o que é que Deus te deu, quais foram os dons que Deus te deu, qual é o teu chamado dentro do
do plano e da missão que Deus nos deu. Qual é o teu? É trabalhar com crianças, com jovens, trabalhar com desporto, é para trabalhar administrativamente, ou seja, Deus repartiu os dons e cada um vai fazer a sua parte, e agregado o corpo, nós vamos conquistar as vidas para Jesus. Tem gente que não vai trazer pessoas para a igreja, mas tem gente que sabe cuidar bem delas, entende? Um vai lá buscar lá fora, mas aí está aqui dentro, o outro assume o papel de consolidar. Amém? O outro pega os filhos daquela família e vai cuidar. Entende? Agora, o problema é ficar parado. O problema é não agir dentro daquilo que Deus lhe chamou. Esse ano não pode mais acontecer. Acabamos de entrar em fevereiro, está início do ano, dá tempo você mudar a sua postura. Amém? Nós vamos movimentar e Deus precisa de você. Por isso que essa palavra de conquista. Você vai conquistar, você vai correr atrás de algo que Deus já te deu como chamado, e você abandonou de alguma maneira, ou você ficou numa zona de conforto, ou focou em outras coisas e abandonou aquilo que realmente Deus te entregou e estava bem interessado em usar você para conquistar. Amém? Para isso acontecer, você primeiro tem que quebrar a frieza espiritual. Tá certo? Romanos 12 diz: nunca lhe falte o zelo. Sejam que fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Entenda, para esse avivamento, ou seja, para essa mobilidade, esse movimento na sua vida esse ano acontecer, não adianta apenas você se apresentar aqui para os pastores. Pastor, olha, Deus falou comigo tremendamente, usou o apóstolo, me deu uma sacudida, eu quero trabalhar. Não é só isso que resolve. Eu vou falar num aspecto que é desafiador, muito desafiador para qualquer um de nós, começando dos pastores, que é, você precisa se avivar a nível pessoal. E esse avivamento, do mesmo jeito que eu disse a vocês, que Jesus disse, olha, fiquem em Jerusalém, esperem o Espírito Santo descer. Eles não ficaram parados aguardando. Eles sabiam o que fazer para esse poder acontecer, para essa promessa acontecer. Eles fizeram a parte deles, eles se esforçaram. E agora vem um assunto mais complicado para nós. Para esse avivamento acontecer dentro de nós, na nossa vida, ou seja, para eu me preparar para esse novo ciclo de conquista, eu tenho que fazer algumas coisas que, às vezes, nós abandonamos. Certo? Que são coisas básicas que, pouco a pouco, fomos abandonando e que levou à frieza espiritual. O que é frieza espiritual? É aquele estado em que você não mais tem interesse no seu dia a dia das coisas de Deus. Mas, pastor, eu vou todo domingo para a igreja, né? Já é algo bom. Tem um contato, não, graças a Deus, né? Porque se não vir também. Mas não é só isso. É um estado em que você perdeu o interesse, já não lê mais nenhum único capítulo da Bíblia, nenhum versículo. Depois quem para de ler a Bíblia, automaticamente a oração vai diminuindo, o tempo de oração cai também. Há pessoas e executivos e pessoas que são muito ocupadas que nunca que têm a dificuldade de ter um hábito de ler, de parar de ler a Bíblia, porque não foi treinado lá atrás para isso. Tem dificuldades. Então, todos esses aspectos têm a ver com a sua comunhão com Deus. E não tem como você se empolgar, se motivar, se encher de vontade de servir a Deus, se você não tem contato com esse Deus. Deus
está mais interessado em você do que com o que você faz por ele. Amém? Ele prefere minutos com você e ele, de intimidade, do que horas trabalhando para ele. Sabia disso? Eu sou um fazedor assim muito, para a glória de Deus, faço muito. Mas essa semana, o Espírito Santo, de novo, ele já tinha me dado uma cutucada sobre isso. Eu não quero que você seja só um executor, eu quero que você seja um adorador. Amém? Não adianta. Só. É maravilhoso os frutos, pessoas tocadas, famílias e muitas famílias abençoadas, tremendo. Mas não adianta se eu, quando morrer, eu chegar assim e Jesus dizer, eu não lhe conheço não. Mas Jesus, eu fiz tudo, não. Você nem falava comigo, você nem parava para falar comigo. Você me apresentou para os outros, mas nós aqui não. Misericórdia, não é? Quer ouvir isso? Deus me livre. Graças a Deus que a gente está vivo e sendo alertado disso. Amém? Então, a nossa comunhão, a nossa intimidade com o Pai não tem preço. Rapaz do céu, você pode, eu passo uma luta assim que só Jesus que sabe. O peso de liderar tanta coisa. Aí eu chego, quando eu estou pesado, aí eu entendo que eu estou carregando mais coisa do que eu deveria carregar. Que esse peso não é meu. Aí eu me toco. E eu entro na presença de Deus e digo, Senhor, isso não é meu não. Toma aqui, essa carga não é minha não, é tua. Entrego para ti, eu só quero te adorar. Tu és o meu Pai, tu és lindo, tu és maravilhoso. Eu quero tua presença, eu quero teu colo, eu quero teu renovo. Tu és maravilhoso. E aquele momento, rapaz, até às vezes são poucos minutos ali, coloca uma música de adoração, a presença vem, aquele peso sai automático, assim, sabe? Vem um alívio, vem aquele renovo. E você chora e chora. E daqui a pouco, quando você acaba, você está zerado, você está novo, fortalecido, parece que não aconteceu nada. Que coisa tremenda. Amém? Então Deus, Ele está interessado nesses momentos conosco. E a gente que executa muito, rapaz do céu, que a gente trabalha muito, a gente no integral, temos trabalho secular, trabalho na igreja, nós trabalhamos na ONG, e cada um tem outros problemas e tal. E a gente preenche o tempo inteiro da semana toda, e aí a gente conclui no domingo que, meu Deus do céu, qual o tempo que eu dei para o Senhor? Eu e Ele, só, pum. Então essa é a base, amados, o início de quebrar a frieza espiritual, porque a frieza é assim, pouco a pouco. Você para de ler a Bíblia, você para de orar, aí você para o seu alimento, acabou o seu alimento espiritual, acabou. Aí pelo menos colocava umas pregações no YouTube, ótimo, daqui a pouco nem isso mais. Daqui a pouco, pelo menos, escutava na Bíblia, nos aplicativos, que é maravilhoso, mas também isso acabou. Daqui a pouco, você chega no domingo e não entende porque não tem vontade de acordar e ir para a igreja. Por quê? Porque a frieza lhe tomou. Chama frieza espiritual. Então me preocupa os irmãos que acordam no domingo. Hoje eu não vou não. Estou falando daquele tempo que a gente tira com família, que viaja. Eu mesmo faço isso, os pastores têm que fazer. Mas não é natural você acordar, estou com preguiça hoje, vou não. Aí começa a colocar um monte de defeito. E critica. Entende?
Quem tem essa comunhão com Deus, meu irmão, não liga se os meninos deram um tom errado, se cantou a música 15 vezes no mês, se não sei o quê, não está nem aí. Ele quer a presença, ele quer estar, ele quer o pai dele, ele não está interessado em mais problema não. Amém? Glória a Jesus. Ele quer só ficar na presença de Deus. Não interessa, a palavra pode ser boa, pode ser mais ou menos, pode ser rápido, pode ser longa, ele não está nem aí, ele quer Deus. Por quê? Porque ele está se alimentando. Agora, quem não se alimenta, meu irmão, porque a frieza vai chegando, frio, não tem mais alimento espiritual. Aí o velho homem começa a aparecer de novo. O que é o velho homem? Aquele homem que não conhecia a Deus, que era rabugento, que reclamava de tudo, que, sabe, que era preguiçoso, que criticava Deus e o mundo, começa a voltar tudo de novo. Você pode olhar. Quando você não está bem com Deus, você olha para o espelho, faz uma análise. Misericórdia. Rapaz, eu estou igual àquele, quando eu não tinha Jesus, misericórdia. Então, Deus está nos alertando hoje para tomarmos uma... Entende? Não adianta conquistar, cheio dessas mazelas dentro de nós, dessa indisciplina, sabe? Não tem comunhão, não busca, não nada. Ou seja, para a gente ajudar os de fora, temos que ajudar primeiro nós mesmos. Amém? Se eu quero que o outro tenha comunhão com Deus, se eu não tenho. Não é verdade? Quando a gente fala de Jesus para uma pessoa, não é para ela se apaixonar por Jesus igual a gente se apaixonou, não é assim? Mas se eu mesmo sou indisciplinado e não consigo manter nem buscar nada de Deus, sou frio, eu vou ensinar o quê? Não é verdade? Se bem que mesmo assim Jesus usa, viu? Porque o poder não está no semeador, está na semente. Amém? Jesus lhe usa mesmo frio, assim mesmo. Não depende do seu estado, não. Tá? É melhor frio e falar de Jesus do que frio e não falar. Também tem isso. Mas Deus nos está alertando agora de que, para quebrar essa frieza espiritual, você tem que tomar uma decisão. Que decisão? Eu vou me disciplinar. Vou começar devagar, porque tem gente que diz, agora eu vou ler 10 capítulos por dia, agora, depois que o pastor Jesus me falou. Aí lê 10 num dia, e depois vai 5, depois 3, 2, 1, daqui a pouco lê mais nenhum versículo. Entende? É melhor começar devagar, mais constante. Aí vai aumentando a dose. A palavra mesmo é responsável por lavar a sujeira dentro de nós. Aquela fria... gente, tem um menino na igreja lá, era Robert Van. Eu nunca esqueci dessa história. Ele era um menino que era muito fervoroso na igreja, lá no Brasil. Eu era jovem, estava ali na igreja, eu era líder de célula. Ele era um jovem tremendo. Estava desde o início da igreja, entrou na igreja comigo, tremendo. A gente orava junto, fez jornadas de oração junto, tremendo, era um companheirão. Aí, pronto, eu tomei um rumo ali, comecei a estudar, a viajar, e ele começou a esfriar. E ele tinha antecedente assim, de uma vida de drogas. E ele estava frio, e já estava voltando, e ele já ia viajar e ia embora dali. E eu disse, não, você não vai. Não, não quero saber coisa de igreja. Ele estava amargurado, ele estava irreconhecível. E eu disse, Roberto, faça o seguinte, você vai ficar uma semana na minha casa, você vai dormir lá em casa. Me dê só essa semana. Se essa semana não resolver, você pode sumir, pode ir embora. Pode pular da ponte, pode fazer o que quiser. Sabe o que é que eu fiz com ele? Sentei ele, quando eu chegava do trabalho, da escola, não sei, da universidade que eu estava, não sei. Eu só sei que eu comecei a ler a Bíblia. Olha, você lê um versículo, eu leio o outro. Ele estava tão frio que foi assim, no empurrão. Ele lia um, eu lia outro. Lia um, ele... sabe, ler, rapaz. E comecei a ler todo dia. Agora vamos orar. Eu vou orar, você vai orar. Orar faz no mínimo 6 meses que eu não faço uma oração. 6 meses, cara, 6 meses. E mais de 6 meses que eu também não leio a Bíblia. Estava congelado o homem. Mas ele não tinha força. Mas ele decidiu ser ajudado. Eu vou me esforçar.
E ficou lá em casa, todo dia eu leia a Bíblia com ele, eu orava com ele. E aí, vai agora, começa a orar. Não consigo, começa, rapaz. Ele começava ali, aí num dia, aí no outro, já estava um pouco melhor. No terceiro dia, o homem já estava fazendo uma oração melhor, já estava lendo um capítulo todo. No outro, já foi aquecendo, a palavra foi entrando dentro dele, foi aquecendo, foi quebrando. Meu irmão, com uma semana, esse rapaz já estava irreconhecível. Já estava orando, já estava fervoroso, em uma semana. E eu disse, vamos jejuar também. Estou com fome, vai ficar com fome, eu não vou lhe dar nada. Vamos passar fome aqui, vamos buscar a presença. Rapaz, eu me lancei lá dentro do buraco e fui arrancando aquele menino lá do buraco. Mas esse menino teve uma restauração tremenda depois disso. Depois ficou na igreja, casou bem, tem filhos, e é um homem de Deus hoje. Amém? Glória a Deus. Aplauda Jesus. Então, tem pessoas que estão nesse estado, que precisa de ajuda. Que está tão frio, que precisa de ajuda. E quem é que vai pagar um preço igual eu paguei assim? Não é verdade? Mas é o preço que precisa. Muitas pessoas precisam. Então, talvez aqui tem pessoas que estão nesse estado, que precisa estar desse nível, precisa de ajuda. Aí você vai fazer igual o Robert Van fez, você vai aceitar ajuda, vai pedir, vai deixar o orgulho de lado e vai pedir. Mas esse estado de frieza, em 2024, você não pode aceitar na sua vida. Amém? Você vai pedir ajuda sim. Vai terminar esse culto, você vai procurar pastor Fernando, pastor Bruno. E vai procurar ajuda, tá certo? Para a gente lhe ajudar de alguma maneira. Temos líderes de célula, temos pessoas para poder ajudar. Mas você não vai aceitar essa frieza na sua vida. Amém? Glória a Deus. Segundo, primeiro o avivamento. Segundo, depois que você está avivado, vai acontecer um despertar dos chamados e dos dons. Por quê? Quando você está ali já fervoroso, você rompeu, escute, você rompeu aquela barreira, aquela coisa fria, gelada que você estava, e aí vem a segunda fase. Aquela frieza que você sentia, não conseguia ler a Bíblia, orar, você disciplinou, começou a buscar Deus, um avivamento começa a acontecer em você. Porque a palavra liberta, a palavra limpa. Você que está frio, começa... eu duvido, quem conseguir aqui fazer uma semana de leitura bíblica, de meditação, uma vez por semana, ou uma vez por dia, é impossível, depois de uma semana, você estar igual. Meu irmão, é impossível. Impossível. Eu não vou perguntar quem leu a Bíblia todos os dias dessa semana que levanta a mão. Não vou fazer isso. Para não expor ninguém. Mas eu vou perguntar, você leu a Bíblia todos os dias? Não responde, é só você e Jesus. Vamos fazer um diagnóstico rápido da sua vida? Rapidinho, vamos lá. Você leu pelo menos um capítulo por dia da Bíblia essa semana? Todos os dias? 3 dias? 4 dias? 1 dia? Nenhum dia? Quantos minutos de oração por dia você fez? Oração mesmo, não é aquela oração de almoço, não. Né? É aquela oração mesmo, que você para e ora, Senhor, pelo menos para dormir. Uns 5 minutos, 10 minutos. Você orou 10 minutos, 5 minutos por dia, 3 minutos por dia. Responda só você e Jesus aí. Você está entendendo? Se a resposta foi não, 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 não e não, o diagnóstico seu é que você está entrando num estado de frieza espiritual. Ainda você tem força de ir para a igreja. Se você continua assim, daqui a pouco você não vai pisar o pé aqui, que você não vai ter força. Porque o mundo vai ter mais atração e você vai para lá. Porque você esfriou. Sem alimento, morre-se. Sem alimento, sem alimentar o espírito, morre também.
É fato. Fizeram um diagnóstico. E jejum? Quando foi a última vez que você fez um jejum? Só para buscar Deus, não é jejum para curar alguém da família, não é um jejum para uma causa nobre, aí um jejum da igreja. Estou falando um jejum para você só buscar a Deus. Qual foi a última vez que você fez isso? Não precisa responder. É você e Jesus. Estou tirando uns diagnósticos aqui, dos mais antigos aos mais novos. Porque o perigo dos mais antigos é que acha que já tem tanto domínio da coisa que relaxa, não faz mais também. Não busca mais. Os antigos é que tem que se arrebentar e buscar mais ainda, porque a responsabilidade é pesada nos mais antigos. Mas vamos voltar. Mas aí o que é que você vai fazer? Você vai começar a tomar atitudes. Começa a ler pelo menos um capítulo por dia. Se você nem consegue leia um texto. Você entra na Bíblia, tem aquelas historinhas. Leia uma história, mas medita nela. Deixa Deus falar com você. No final, tenta fazer uma oração, qualquer uma. Não tenho força não, pastor, tem nada não. No próximo dia você vai ter. Porque a palavra é impossível ela não entrar em você e não trazer restauração. Amém, amados? Faz sentido para você o que eu estou a falar? Sim? Então, Deus, Ele espera uma atitude sua hoje. Sair daqui daquela porta, a pregação, Deus falou tanto comigo, e aí segunda não faz nada. Não faça isso, seja zeloso. Quando você começar, você vai aquecer seu coração e vai acontecer algo tremendo. Vai ser despertado os dons em você. Ou seja, quem se aproxima de Deus, começa a gostar do que Ele gosta. Amém? Começa a amar o que Ele ama. E o que Deus mais ama são pessoas. Amém? Aí sim, sua comunhão restabelecida, um avivamento pessoal acontece. A consequência vai ser, Deus vai começar a despertar em você os dons que Ele te deu para trabalhar. Amém? Que estava parado, que você não fazia há muito tempo. Essa comunhão vai despoletar os seus dons. Você vai começar a ter vontade. Você está entendendo que o esforço dos pastores... Irmão, trabalho, o Ministério Infantil está precisando. Ô, irmão, vamos evangelizar. A gente vai para o Camizungo. Vamos lá evangelizar, não sei o que. E ninguém, ou pouca gente se mobiliza. Se cada um fizer isso aqui, na sua vida pessoal, os pastores não vão precisar pedir nada a você. Porque o Espírito Santo vai estar você vai estar tão cheio do Espírito Santo, ele vai te dar uma agonia santa ali dentro de você, que você mesmo vai tomar a atitude de procurar os pastores. Pastor, eu quero trabalhar, pelo amor de Deus. Eu quero despertar o dom, eu quero exercer o meu chamado, porque eu amo Jesus, eu estou com Ele, Ele está falando comigo, Ele me encheu, eu estou forte, eu quero tocar as vidas. Amém? É assim que funciona, é o contrário. Por esse motivo te lembro que despertes, diga, despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Amém? Aleluia. Então, naturalmente, vai despertar em você o desejo de servir. Avivado, você já avivado, os dons vão ser reativados em você e o desejo de trabalhar nasce, brota, bluf, sem ninguém forçar, sem um pastor lá te arrancar do canto e para você faça. Não. Amém, amados? Jesus está falando com você? Amém. Tem gente calada assim, é porque está, né? Então, quando você desperta esses dons, quando você está assim, querendo, agora você vai ter que fazer algo para aquecer mais ainda o desejo de você abençoar pessoas. Que é, você vai clamar por amor aos perdidos. Portanto, como povo
escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Amém? O que é que vai acontecer? Eu vou fazer outra pergunta, outra reflexão. Qual é o nível de amor que você tem pelas pessoas? Ao ponto de você dedicar seu tempo, sua vida, para que essas pessoas conheçam Cristo. Você tem a palavra, Deus plantou em você a palavra, e qual é o nível de amor que você tem por essas pessoas? O amor é conquistado? O amor, se eu pedir amor, que Ele coloque amor no meu coração pelas pessoas, você acha que Deus coloca? Sim ou não? Sim. O clamor, a sinceridade, de que você pode ser sincero, agora na ceia, no Senhor, e você dizer assim, Pai, eu não amo ninguém, eu não estou nem me amando, imagina os outros. Mas eu quero amar. Imprime esse amor dentro de mim. Imprime essa paixão. Eu quero amar as pessoas, não quero indiferente. Eu não quero passar por um bairro cheio de casa de chapa, aquilo nem me incomoda mais. Eu não quero passar por as pessoas na rua ali que estão sofrendo. Aqueles ali são... E aquela indiferença. Eu quero sentir o que Jesus sente. Eu quero amar como Jesus amou. Amém? E esse clamor, você tem que orar pedindo. E outra coisa, você tem que se alimentar de tudo que gera amor pelas pessoas. Por exemplo, você tem filmes que você pode ler, que você pode assistir, filmes que despertam. Por exemplo, tem vários filmes aqui de projetos aqui na África, lindíssimos. Quando você assiste, parece que você dá vontade de sair dali e falar de Jesus para as pessoas. Ou seja, você tem que alimentar-se de coisas que vão despertar o amor, que está adormecido dentro de você. Se alimente de algo que desperta, que vai despertar esse amor. Tá? Por exemplo, passa aquele vídeo, eu coloquei ali o vídeo da Fabiana, que é um dos mais assim, que toda vez que eu assisto 1000 vezes, até quem gravou foi Ivana. José era uma criança, vai passar ali, lá no Camizungo, desnutrido. E os médicos disseram que ele nunca mais ia poder andar, porque a perna dele era mole. Não é? E Deus fez um milagre, né? E Fabiana acompanhou e tudo. Foi uma história bem resumida, em 1 minuto, rápido. Não sei se vai conseguir aí. Recebeu muito amor, né? Muito amor, e você vê que Deus fez um milagre na criança, não é? E foi um momento muito emocionante assim, a gratidão da avó, porque é uma criança órfã, e quem cuida é a avó, é órfã de pai e mãe, quem cuida é a avó, e o choro de gratidão da avó, por tudo que foi feito pelo neto. Então isso não tem preço, isso desperta, quando você vê, isso desperta seu coração. Não conseguiu, Márcio? Vai dar certo, não sabe que hora, né? Vamos lá. Amém? Mas eu vou continuar aqui para encerrar o último ponto. Você tem que se alimentar. E terceiro e último ponto, você tem que servir, e eu já até disse aqui, eu acho que alguns domingos atrás, nós temos que servir onde as pessoas estão. Esse templo aqui, as nossas igrejas, ele é um ambiente praticamente obrigatório de estar, porque é bíblico, é mandamento, nós temos que ter comunhão, temos que tratar as pessoas que chegam aqui, mas para tocar as vidas, nós temos que ir aonde elas estão. Por isso, o trabalho de células é essencial. Né? Por exemplo, eu reabri minha célula, né, lá na casa da Simone e do Soares. E eu cheguei lá, Soares tinha convidado mais 3 famílias. Né? Está aqui o Jonathan, o Diógenes, são colegas de trabalho dele, lá no Petro. Foi também o Eri, com a esposa. E foi um momento muito tremendo.
E a gente comentou isso. Talvez, e o Diógenes está aqui, talvez se o Soares tivesse chamado o Diógenes para a igreja, sem antes ele ir para a célula, talvez ele não iria, certo, Diógenes? Mas ele está aqui hoje. Por quê? Porque na célula é um lugar mais suave, mais descontraído, a pessoa tem mais liberdade, eles perguntaram várias coisas, foi maravilhoso. Aquele primeiro contato, né, foi muito gostoso, a presença de Deus estava muito forte, foi delicioso aquele momento. Aí depois termina, fomos comer pizza, e aquela comunhão, entende? As pessoas se sentem amadas, e a gente vai nas casas onde elas estão, amém? Onde eles sentem-se mais à vontade. Então isso faz toda a diferença. As pessoas do Camizungo, por exemplo, é um trabalho nosso, que vocês conhecem, foram lá, elas não foram e não frequentou hoje a igreja, simplesmente porque fomos lá, convidamos, entraram. Elas viram a manifestação do amor de Deus em várias ações que foram realizadas pela ONG Atos. E aquilo refletiu na glória de Deus. E quem olha aquela obra, quando são pessoas, empresas, é um tipo de admiração. Mas quando vão igrejas, a palavra que as pessoas dizem, isso aqui é o verdadeiro evangelho. Não é? Não está dizendo que nós somos os melhores, não tem nada a ver com isso, não. Ter célula é o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho é isso. É estar onde as pessoas estão. Por exemplo, vamos lá. Vamos percorrer aqui bem rápido, eu já vou encerrar. Está só nesses versículos. E escute, esses versículos eu quero chamar a sua atenção para você despertar num novo ciclo da sua vida. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Mateus 9. Mateus 9, de 10 a 13. Olha só. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, foram comer com ele e seus discípulos e muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Certo? Vão aprender isso. Desejo misericórdia e não sacrifício, pois eu não vim chamar justos, mas vim chamar pecadores ao arrependimento. Amém? Se você não tiver essa atitude de convidar alguém para estar aqui, porque assim, as pessoas que estão aqui foram convidadas, sim ou não? Deus usou você. 100% das pessoas que estão aqui não foi os pastores que chamou, não. A grande maioria foi um chamando o outro. Chama, convida, vem para a célula, vem para a igreja. Certo? Então Deus quer usar você. Só que Deus usa você lá fora, não é aqui. Aqui você vai dar, você não vai... Palavra ainda a gente ainda recebe, mas culto é para você entregar adoração a Ele. O trabalho seu é lá fora, é onde os pecadores estão. Posso ouvir um amém? Agora, furou, né, Márcio? Não deu, né? Infelizmente. Gente, ia ser tão bom que ia mostrar outro vídeo e ia fechar. Mas, então, o que Deus quer de nós hoje, vamos ficar de pé.